Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Viajar pro passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. Não. Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O pessoal não consegue. O que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, Na fora a prática. luz. Não, tem os muon, né? O muon viaja. Não, tem coisa aí que a gente... Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. É. Aí você tá acelerando partícula, né? É. Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e Minúsculo, tal. né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais... A muon é uma partícula. Fundamental lá, que tá Fundamental. dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem uma explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partículas e a gente consegue medir aqui. Entendi. Chama raios cósmicos. É isso aí. bizarro, é bem legal, isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu? Isso mesmo. Mas quando a gente aponta um telescópio pra muito longe, assim, qual que é o máximo que a gente consegue ver de distância? Hoje, É. cara, aliás, falando hoje mesmo, já até confirmaram aí as galáxias mais distantes. Hoje, Né? Toda não, semana. mas que agora confirmou É. mesmo. Hoje a gente tá vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? Que dá 13, bilhões de anos atrás. E o que a Então gente isso tá é- vendo? Tá vendo uma foto daquela Já época. tá vendo uma galáxiazinha lá, ó, começando, formando muita estrela. Tá Quem tá começando vivendo a lá vida. não tá nessa época. Já era. Já era, tá muito... Já era. Tá vendo- Nem existe mais, provavelmente. muita coisa já sumiu, Já. explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foto dela criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma isso, coisa. Isso é muito louco também de entender, né, cara? Entendeu? Você tá vendo Tá como... vendo uma foto do passado. Exatamente É o isso. que você falou, se tem alguém... É a luz. alguém pode estar vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, apontar um telescópio pra cá. Dependendo vai da ver distância, se você Imagina fizer o as cara contas, olhando. pode. É. Porra, só tem dinossauro nessa porcaria aí. Por a isso que gente eu tá não vou aqui. aí. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real time. Não teria esse. Você apontar pra uma coisa tão distante assim e você ver o real time não existe. Não tem, cara. Não tem. Um buraco de minhoca. Não dá, não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou pro espelho e você já tá olhando pro passado. Você nunca vê o presente, na Isso verdade. isso é maluco. Você tá sempre vendo um atraso mesmo que minúsculo de alguma coisa. Um pequeno atraso. Isso é bem visível quando a gente transmite. Isso que a gente tá transmitindo tem um. Quem tá vendo em casa já tem um delayzinho, né? Exato, Já é o que vai- sinal. É o sinal, vai viajar. daqui. Exatamente, é. A gente não é pelos mesmos motivos, mas a analogia é a mesma, exatamente a mesma. Quando você vê, pra ficar fácil o pessoal entender, quando tem um cara na televisão e chama alguém que tá em outro lugar e o cara tem aquele. Ele fala assim, "E vai agora é com você." E o cara fica lá, Aí "Ê!" Aí tá tipo um segundo ali. Então, não sei o que, mano, não Isso sei o aí. que, papá. É esse. É o tempo de viajar. E Agora via satélite. imagina uma distância. Assim, na verdade, isso aí que acontece, no caso de transmissão direta pra televisão, é exatamente, exatamente o o efeito. efeito relativístico. É o via porque satélite. Porque você tá aqui, a televisão, ela não... Hoje melhorou muito, mas ela durante muito tempo ela fazia transmissão direta ainda, faz, dependendo do caso. Então você tem uma estação aqui, uma van, que manda um sinal direto pro satélite, que manda direto pra outro lugar. Ou manda direto pra antena, né? A que velocidade? Na verdade, dá luz. Só dá luz. E aí, só que daqui pra minha casa, que são 20 km aqui em linha reta, mais ou menos, é feito whatever, tá ligado? Agora, daqui até a China, por exemplo, você já vai ter ali em linha reta que 15, 20 mil quilômetros, aí você já começa a ver um delayzinho pequenininho. Entendi. Que é o Porque vai- delayzinho que ferra o repórter. É. Esse que ferra Só ele. que aí você tem o sinal de ida, de volta, o delay do equipamento, aí vai somando tudo, né? Todos dá pra melhorar, menos o da relatividade. É que nem o do sol pra cá, quanto tempo é? Pra 8 chegar a luz do minutos. sol 8 minutos. daqui. Tem uma explosãozinha lá, essa explosão pra gente pra chegar até aqui, uma. Aí depende. É. Aí vai depender de várias coisas. Quando é uma explosão muito grande, ela demora uns 2, 3 dias mais ou menos. Porque aí essas partículas todas, essa nuvem, ela já não viaja na velocidade da luz. Ah, é? A gente consegue captar neutrino chegando, né? Isso a gente consegue. Sim, antes. Que ele vem pouquinho quase na antes, velocidade da luz, aí ele chega bem antes, né?
Há décadas, adventistas, testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo, mudando datas e a reveria. Acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução, fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados? Boa pergunta. Quem fez mesmo? Chama Jason Rodrigues. Jason. Não tem serra elétrica não, né? Esse Jason. Não, Jason, na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado com muita informação que vem de internet. Ah, sim, né? Fim do mundo eu brinco, cara, que todo mês tem um fim do mundo. Não, e é igual o negócio lá, o Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Vai repetindo isso e virou jargão. O Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Você vai olhar os dados do concílio, não teve nada disso. Então vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos testemunhos de Jeová e pelos outros, eu vou falar da Igreja Adventista, tá bom? Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou, não existia Igreja Adventista do sétimo dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. Pastor porque eles ordenavam leigos, chamado Williams Miller, ou Guilherme Miller, que junto com mais de 1,5 milhão de pessoas, ou 5 milhões de pessoas, algumas estatísticas não, estavam acreditando na profecia do Miller, que Jesus voltaria ali. Havia episcopais, batistas, presbiterianos, católicos, e não tinha igreja adventista, não existia. Quando viram um fiasco que Jesus não voltou, cada um tomou um rumo. Alguns voltaram para suas igrejas, outros perderam a fé. Um grupo falou, peraí, vamos continuar estudando. O que aconteceu que a gente errou aqui? E esse grupo que continua estudando é que vai fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia a posteriori. E essa Igreja Adventista que vai fundada a posteriori, uma das primeiras marcas dela, desde os primeiros escritos dos pioneiros, entre eles Ellen White, Uriah Smith e vários outros, colocam bem claro, nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus. Há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram, mas repito, não existia Igreja Adventista. E nunca mais a Igreja Adventista marcou qualquer data para a volta de Jesus. Nunca mais marcou. Mas isso aí é a volta de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? É que a volta de Jesus é ligada ao fim do mundo. A volta de Jesus para o cristão, quando Jesus voltar... Né? Na verdade, o fim do mundo é uma expressão que também tem que ser explicada. Fim de que mundo? Entendi. É porque Cristo volta nas então, vai dar uma reviravolta. Para dar uma reviravolta. Então, esse mundo que nós conhecemos vai mudar. No Apocalipse capítulo 21, quando fala da restauração de todas as coisas, que é posterior à volta de Jesus, diz assim, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que significa o primeiro céu e a primeira terra passaram? Quando fala novo céu e nova terra... isso aí pode virar um negócio para bombar uma guerra nuclear. Pode, mas olha... Após. Boa, por que no grego, na Bíblia original, não pode ser? Porque quando fala novo céu e nova terra, em grego você tem duas palavras para novo. Você tem a palavra kainos e neos. Neo é uma coisa completamente nova. Neonatal, acabou de nascer. Neófito, novinho demais. Kainos é um neo de renovado. Bom, mas então, aí tá de uma guerra nuclear mesmo. Uma terra renovada. Não, mas acaba tudo que tá ali, mas porque a terra continua a mesma. Só que vai ter uma renovação. Aí que tá interessante, por que não pode ser de uma guerra nuclear? Porque Deus fala o seguinte, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas vão passar por que guerra? Entre aspas, a Batalha do Armagedon. E a Batalha do Armagedon não é uma guerra de seres humanos com seres humanos, por quê? Eu vou falar fora da Bíblia. Se Deus deixasse uma guerra nuclear acabar a humanidade, ele não ia ter ninguém para ele buscar. Entendi. E quando Jesus voltar, diz que a terra ainda vai ter pessoas casando, dando casamento e tudo, alguns ficando felizes, outros chorando e tudo mais. Então o mundo vai estar funcionando. Então essa guerra vai ser a guerra do bem contra o mal, onde Deus vai vir e vai liquidar com o mal. Bom, mas isso aí dá muita margem para muita interpretação. Dá. Só que... Não sou eu que faço, doutor. Eu tô pensando aqui. Sim, que a pessoa pode. A pessoa pode usar isso aí e falar, cara, olha a quantidade de abre muito. Cara. Abre. Só que por isso que é complicado o texto fora de contexto vira pretexto. Aqui eu citei o versículo da Bíblia. Até para citar essa questão do Kainos e do Neos, que Deus vai pegar essa terra e vai renová-la. Agora, se eu pegar só esse texto, realmente,
eu posso interpretar 1000 coisas, mas quando você analisa dentro Sim, de um claro. contexto, Entendi. aí fica melhor. Mas é que o pessoal faz isso, né? Não, pega Tira, né? recorte. Não, Você pega só esse pedacinho aí, nossa. Não, aliás, hoje, isso é mais sério ainda, porque as pessoas, aquele negócio que eu falei, ninguém quer ler o livro, Sim. eles querem ver o filme, nem o filme agora, quer ver o resumo. O resumo é nessas 3 linhas que você falou. Ou a citação lá do TikTok, alguma coisa assim, é pior. E hoje as pessoas vivem de recortes. Sim. Você já foi vítima disso, eu também pego um recorte de uma fala minha daqui Claro. e não foi nada daquilo que eu falei, e o recorte vira por mantra. Mas isso aqui que ele falou também é meio perigoso, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, eu não sou contra o ufólogo e tal. Eu sou contra os caras que usam essas coisas aqui, porque você pode usar muito bem qualquer fala dessa para enganar pessoas que estão numa situação de desespero, né? Porque... Mas eu acho que ele quis foi alertar. Não, é que ele falou assim, ó. Ele está perguntando, você acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução e fiéis que moldaram suas vidas de acordo com esses chutes? Exatamente. Entendeu? Então, o que eu achei que foi infeliz a colocação dele, infeliz não contra a pessoa dele, mas assim, que ele não tem a informação básica, é que os adventistas Não fazem mais. E nunca fizeram, porque Sim. fizeram pessoas que depois se tornaram adventistas. Mas a igreja adventista, Não, eu entendi. a norma dela, ninguém sabe o dia da volta de Jesus e não pode saber. Mas aí né? é esse que vocês sofrem muito mais do que qualquer um. Porque a pessoa pode pegar isso... No E saiu passado usando. agora, exatamente, os adventistas marcaram a volta de Jesus e você viu que multiplicou, marcaram várias vezes, né? As Testemunhas de Jeová também, para não ficar tão longe assim, elas tiveram algumas marcas assim de fim do Armagedon, mas depois elas terminaram em 1914 e nunca mais falaram disso. Mas é melhor um Testemunho de Jeová falar do que eu defendê-los. Mas assim, de qualquer maneira, ainda que a informação esteja errada, ele tem razão numa coisa. Eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer um alerta realmente. A força da religião é um negócio, é uma energia nuclear. Com certeza. Você pode usá-la para trazer energia elétrica no mundo inteiro ou para destruir Nagasaki e Hiroshima. Depende da mão de quem isso aí está. É isso mesmo. É o jeito que usa. A Daniele Ferreira mandou 10 aqui, ó. Pergunta se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra inferno na Bíblia e os termos Seol e Hades, é isso? Sheol E Hades. O que acontece? Até teve um vídeo que eu falei aí, tem uma senhora na internet aí que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê? Caramba! É uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno Sério? E que ela tem um pastor fulano que foi do inferno, mas que esses teólogos... Mas o inferno que é legal? Como que é? Ela fala que é bom? Não, terrível, é mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, não existe aquele inferno medieval do capeta com tridente lá, vermelho e tudo mais. Esperando, sentado numa pedra. Exatamente. Essas visões mitológicas assim, que é um Deus sádico, vou ficar fazendo a pessoa queimar lá e tudo e tal. Biblicamente, para mim, a palavra Sheol significa sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus, a separação, é a não vida. Esse que é o ponto. Mas aí só para eu entender, Sheol e Hades, Hades, que Hades essas em duas grego, palavras são o quê? Hades é grego e Sheol é hebraico. Para a mesma coisa. Mesma coisa, Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Sheol, em hebraico, significa o lugar dos mortos e sepultura. E é uma inconsciência. Se você pegar os textos hebraicos, fala, os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles pereceu tudo. O sol, a lua, tudo. Não tem amor, não tem nada. E maldito aquele que consulta os mortos. A necromancia foi proibida. Deus não pode ter esse negócio de consultar morto. Não tem um morto, está morto. Tá bom. Se você tá recebendo o espírito de sua avó que morreu, não é o espírito de sua avó que morreu. Biblicamente não é ela, porque ela tá morta. Agora, no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usava a língua universal. Só que na mentalidade grega, quem que é o Hades? A princípio, o Hades era o irmão de Zeus, de acordo com a teogonia de Hesíodo, o irmão de Zeus. Zeus tinha 5 irmãos, né? Hera, Deméter e... eu vou lembrar a quarta. Hera, Deméter e mais uma, e depois tinha o Poseidon,
o próprio Zeus e o Hades. O Hades, quando Zeus assume o poder, para não ter briga, ele fala o seguinte: eu serei o deus dos vivos na terra. Poseidon será o deus dos vivos nos mares. E Hades será o deus dos mortos. Então criou-se que no seio da terra tinha o Hades, lembra o nome, a este ali. Tinha o Hades, e o Hades, ele tinha os Campos Elíseos, que era o lugar dos bem-aventurados, tinha o Asfodel, apesar do nome horroroso, era um lugar intermediário, e tinha o Tártaros. Esse mundo grego tinha essa mitologia. Quando Paulo e os autores do Novo Testamento usam a nomenclatura grega, eles usam o que tinha que usar, mas adaptam, mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então Jesus, por exemplo, falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Rinom. É só uma comparação. Rodrigo, pode falar um pouco sobre a profecia de Daniel? Eu não tenho nem ideia. E como as profecias da Bíblia podem colaborar com seu entendimento e veracidade? As profecias de Daniel, elas são tão fortes com relação ao que elas profetizam, porque veja bem, tem dois tipos... Quem foi Daniel primeiro? Daniel, vamos lá. Lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Acho que eu falei, né? 600. Ele foi atrás da placa, aí esconderam. Exatamente. Quando ele levou vários judeus cativos para a Babilônia, ele levou Daniel e seus companheiros. E na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram educados na religião dos babilônios. Foram estudar na Universidade da Babilônia. Tudo o oposto do que aprenderam como judeus, né? Foram estudar ali e Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas. Tão detalhadas que os críticos da Bíblia falaram o seguinte: Daniel é um vaticínio ex evento, como dizem em latim. Uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? Engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto que Daniel foi escrito muito antes. E Daniel profetizou até no capítulo 2, por exemplo, tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial. Mundial dentro do contexto do Oriente Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época, depois a Medo-Pérsia e cumpre a Grécia, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, quando ele, por exemplo, um detalhe, quando ele fala da Roma dividida, que se torna a Europa, ele fala o seguinte: durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos, mas assim como o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê a história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora tem o Brexit, várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos. A rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali, e ninguém se unificava, as casas brigando, o número de reinos, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou: na sua força ele vai se quebrar. Mas não foi aquela cintura de Nostradamus que você pode assim pegar assim, como é que é? A lua se tornou azul ao meio-dia e o sangue correu pelas praças, que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, tudo, até o fracasso do time no futebol. O Corinthians perdeu, eu posso falar que foi o Nostradamus. Não é esse tipo de profecia muito acertada. Quando ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo, mas foi coisa assim muito acertada. E se impressionou tanto as profecias de Daniel que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. E há pouco tempo, isso é uma descoberta recente, que descobriram que Isaac Newton escreveu 4 vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Né? Só que muitas cartas estavam... isso é coisa de mito. E ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas coisas, não, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda que ele diz. E hoje nós sabemos que Daniel viveu nessa época e até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no Istambul você tem um tablete de Nabucodonosor que ele fala dos oficiais dele e cita os 3 companheiros de Daniel ali, mencionados na Bíblia. Então um livro fantástico. Obrigado aí, Eric, pela deixa para dar esse depoimento. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, é o livro do Antigo Testamento. Tá. E Jesus fez referência ao profeta Daniel
até para falar da destruição de Jerusalém. Quando vocês ouviram Daniel falando do abominável da desolação, quando acontecer isso, quem estiver em Jerusalém, fuja. Até a destruição de Jerusalém, Daniel falou dela, da destruição pelos romanos. O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. Alguém conta uma coisa, se eu tô te contando uma coisa, dificilmente tu vai no Google, tu pensa, pô, a Bibi é cientista, então, ela deve estar sabendo o que ela tá falando. Mas aí eu posso estar mentindo, entendeu? E aí Nossa. essas coisas vão se propagando. Então, quando eu fiz o meu vídeo, foi assim, foi muito, tipo, apocalíptico, porque ninguém falava sobre isso. E eu na época, eu soltava meus vídeos, vamos supor, 6h30 da manhã. Esse dia, 6h30 da manhã, tinha quase 2.000 pessoas assistindo o vídeo. Porque as pessoas queriam saber sobre isso. Porque muita gente mandava, Bibi, o que é constelação? Fala de constelação, fala de constelação. E eles metem quântica no meio. Porque no requerimento da audiência pública para o Senado, estava escrito que constelação era quântica. Tanto que o professor Marcelo Yamashita, que é um professor bem famoso de física do IFT, da USP, acho que é, ou da Unesp, ele estava na audiência também. O Instituto Questão de Ciência estava na audiência. Tinha muito cientista lá. Por que essa audiência foi chamada? Então, essa é a parte divertida. Foi assim, ó. Era uma audiência só pra falar bem da constelação, né? Aí os bastidores. E aí, foi marcada no dia X, no Senado, pra falar bem. Aí tinha, eu acho que eram 4 ou 5 consteladores. Aí, um assessor de um gabinete que me conhecia pensou, eu já vi a Bibi fazer um vídeo sobre constelação. Aí ele foi... Vou estragar a festa da galera. Foi isso? Aí ele falou assim, se é uma coisa do Senado pra falar bem, por que não chamar as pessoas pra falarem mal também? E aí ele começou a articular, e aí ele disse, vamos fazer um debate. E aí se tornou um debate. Aí foi um choque, porque a ideia era só falar bem. Aí chegou lá 6 cientistas com artigos, com tudo. Ó, pra te ter uma noção, até o final do debate, um se retirou, outro mudou de ideia, um constelador mudou de ideia no meio. Ele falou, realmente, na hora da tréplica, ele falou, concordo com o que eles estão falando, isso aí não podia estar no sistema público de saúde. Realmente, né? Acabou a fala dele, ele falou, não quero mais falar. E aí se retirou, assim, outras pessoas decidiram não falar mais. Mas a audiência, para quem assistiu, foi um pouco pesada, porque a pessoa que presidiu a audiência, ela era muito a favor da constelação. Então, tudo que a gente falava, ele criticava. E tudo que o outro lado falava, ele dizia que era, nossa, excelente. E era meio que um movimento para ajudar esse tipo de coisa Era um movimento tratamento do para Estado. legalizar a constelação familiar. Eles estão nessa luta de tentar legalizar a constelação, tipo, virar lei, assim, entendeu? Colocar no território brasileiro, porque ela tá no SUS, mas ela não é, tipo, uma lei, entendeu? Que nem a questão da ozonoterapia. Ela é uma prática complementar, uma sabe? Aquelas prática práticas complementar. complementares, mas ela tá listada lá, cara. Tá listada, negócio mas ela não é terrível. uma coisa, assim, regulamentada, digamos assim. Ela tá lá, mas não existe uma regulamentação pra ela. Tá. Então a ideia deles era uma audiência pra falar bem, pra puxar essa coisa da regulamentação. E eu sou do movimento pra banir. Então, junto com outras pessoas, a gente criou um projeto de lei para banir a constelação do sistema público, e foi o projeto de lei que conseguiu 20 mil assinaturas mais rápido na história do Senado. Então, o nosso projeto de lei, acho que foi em 3 ou 4 dias, a gente conseguiu mais de 20 mil assinaturas. Inclusive, o Senado ligou para um amigo meu, que foi o que escreveu o projeto de lei, e falou assim, nossa, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram isso que nunca na história a gente conseguiu tão rápido? É só contar que o bagulho envolve colocar um cavalo e dizer que ele é tua e mãe. o poder mas da presta internet atenção, também, mas presta né? atenção numa coisa, pra galera aí, ó, pra você ficar, presta atenção, o Senado Federal estava promovendo isso. Não, eles Entendeu? promovem, eles constelaram o Brasil. Eles iam fazer um negócio pra promover essa maluquice aí, cara, entendeu? E eles E constelam... dinheiro pra pesquisa, tá tendo? Aí, Não, então,
Aí é E aí é né? engraçado se vocês botarem na internet, que aí depois teve uma outra sessão que daí a gente não conseguiu entrar, mas eles constelaram o Brasil e Portugal. Assim, Cara, isso deve ser Acharam o problema do divertido. Brasil, cara. É? eles constelam coisas, assim, vamos constelar a guerra do não sei o quê. Vamos constelar o Brasil. Vamos... Ah, é umas viagens, assim, tipo... Se a pessoa faz, vamos supor assim... Bom, se eu quero chegar num cara desse aí e fazer sem prejuízo a ninguém, foda-se, é problema meu. Então, é justamente isso que eu ia falar. A gente não luta, digamos assim, por banir o negócio do mundo. A gente tá principalmente lutando pra banir do sistema público e do governo. Porque, pô, o teu imposto vai pra pagar constelação? Assim, não tem equipamento em hospital, mas tem constelação? Ah, um cavalo, pô. Um boneco. É Boneco é bizarro, pior, cara. O sabe? cavalo, tudo bem. E os O boneco bonecos é muito na pior. água? Boneco na água. É tipo um pote de água com os bonequinhos, aí se o bonequinho vai pra direita, se Ah, caralho, eu já vi essa porra. É isso? no TikTok tem vários Não videozinhos. acredito, cara. É que isso daí eu fiquei olhando, meu irmão. Aí eu fiquei olhando essa porra e fiquei... Bom, será que esses caras sabem que isso aqui não quer dizer porra nenhuma? É a constelação com bonecos na água. Mas o mestre lá, o constelador, o mestre do RPG, ele dá uma interpretação, cara. Sim. E aí a pessoa tá fragilizada, o constelado tá fragilizado. Aí o cara, nossa, pior que é mesmo. Minha bisavó, não é que ela teve um problema. E aí, E é umas coisas que ninguém negócio prova. que dá um gatilho na cabeça da pessoa, acabou, ele ganhou a pessoa, entendeu? Eu conheço uma pessoa que acreditou de verdade que o tio era, na verdade, o pai dele. Só que não era. Tipo, o constelador botou na cabeça que a mãe traiu o pai dele com o tio. E, na verdade, o tio que era o pai... Só que não era, entendeu? Só que a pessoa acreditou tanto e foi atrás, até que fizeram um tal do DNA pra mostrar que não era. Imagina, pode destruir uma família inteira com essa coisa de constelação, assim. Porque vai que tu... sei lá, tá susceptível e acredita Claro. naquilo ali. É uma coisa, cara. Basta falar uma É que coisa. toda vez que vocês falam isso daí, eu fico pensando assim, o cara que entrou nessa pira aí e acreditou nisso daí, ele, com todo respeito, ele tem que se fuder, porque ele é muito burro, mano. Mas, cara, não, eu concordo do jeito que você tá falando, mas você pensa que a pessoa que vai nisso é uma pessoa que tá num estágio, cara, que ela tá desesperada. Ela tá procurando, ela tá, tipo, meio que pra se matar, que é a última coisa que... Aí ela vai, cara, ela se entrega a qualquer coisa, entendeu? E numa dessa, o cara lá fala uma coisa, ele vai falar 1000 coisas que não tem nada a ver. Mas a pessoa não vai ligar pra aquilo. Ela vai se apegar naquilo que ele falou e que tem a ver, entendeu? E aí ganhou a pessoa. Porque a pessoa, ela não tá num estado normal, entendeu? Vamos dizer, psicologicamente ela tá falando, passando entendeu? mal ali por Ela tá, com alguma ela tá com algum problema muito sério. Ela tá muito fragilizada. Às vezes pegam pessoas em depressão profunda. E a pessoa tá, cara, ela não sabe o que ela vai fazer, cara. O que com eu vou fazer? ideação suicida. Isso. Teve até um que o cara disse que, sei lá, era um advogado com ideação suicida. Foi o criador da técnica dando um tal relato. Ele já morreu, é um alemão. E aí, ele disse que curou essa ideação suicida porque descobriu que o tataravô do cara se matou porque que o tataravô do cara foi assassinado pela tataravó e um amante. Tipo assim, como que tu prova isso pra uma pessoa? E aí ele vai usando esse tipo de relato pra ganhar as pessoas. Enfim, o criador da técnica, ele é... Técnica. É uma técnica, porque o cara vai falando. Aí a pessoa não tá tendo reação. Aí ele dá uma outra interpretação. De repente a pessoa tem uma reação. Mas Ele isso tem fala, num monte de "Opa, lugar, pô. Isso daí tem, Tem, né? com todo respeito, mas tem naquela igreja do... A Universal tem essa porra, pô. O cara vai falando lá os bagulho lá e pesca Uma hora uns, pô. Gente pra pega, caralho. Uma hora pega. Ele fala um bagulho, se ele falar com qualquer problema pra 2.000 pessoas, ele vai pescar 1, 2. Até aqueles negócios de adivinhação, de futuro, que as pessoas dizem... Aí vai lendo o que a pessoa responde, não é? É, isso Tipo aí. em show, assim... Ah, tô falando com fulano. Alguém tem um vô aí que morreu. Alguém tem... Aí se Sempre alguém... vai ter, sempre cara. alguém fala, Sempre eu. vai ter. É, porque o nome do avô é José. É. Sim. Ah, seu É avô tipo morreu isso. lutando no céu. E pior que morreu. Ih, caramba, pronto. Aí. É. Então, mas a minha... Nunca é o Epaminondas, o avô, é o É. José. E a minha briga não é pra destruir isso do mundo, mas pra não ser pago pelo governo, não ser pago pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos.
E assim como constelação, tem várias dessas. Tu tinha que ir em uma, Bibi. O pessoal Você já fala... foi constelada? Não. Não? Ai, Tem vontade? é muito caro. É caro. Cada que é uma sessão? Uns R$800, R$1.000. Imagina, eu pago psicóloga, 200 e pouco, agora pagar Mas o 800. psicólogo não vai resolver. Não, demora muito. Exatamente. Em uma constelação dos Aí, problemas ó, o todos. psicólogo não vai resolver seu problema. Anos de terapia não cura. Só vai no Aras legal, escolhe uns cavalos maneiros. E outra, né? E tu pensa, a constelação também é de gente rica, porque quem é que tem cavalos no Aras? Porque a consteladora dos cavalos, ela é a dona dos cavalos. Entendi. Imagina, tu tem quantos cavalos? Ah, Eu não, tenho mas um ó a cavalo. quantidade de bonequinho que ele tem aqui, ó. boneco Já dá pra compra fazer. vários cavalos. Ih, cadê? O Ó, Goku, vamos constelar. Goku olhou E pro aí, lado. olha isso, nós vamos eu vou começar a fazer a ministrar constelações familiares como? Meu irmão, eu tenho os Cavaleiros do Zodíaco. Pode Aí fazer acabou, com cara. literalmente com Aí bonecos. você zerou o jogo. Ó, eu acho. Olha ali, ó, o Ayora virou, hein? Puta. Então o leão vai te fuder esse ano aí, pô. Fica esperto no imposto de renda. Eu acho que é só a pessoa ter uma criatividade. E pra te virar constelador é fácil, assim, é tipo um sábado. É, juro pra ti. É tipo, os caras vendem na internet assim, ó, 33 técnicas terapêuticas ou combo de técnicas terapêuticas por R$39,90. Porque no Brasil, terapeuta não precisa de ser legalizado, né? Todo mundo pode ser terapeuta. Tipo, a palavra terapeuta não quer dizer nada. E tem muita viagem, gente que vai no isso é muita terapeuta achando que é o psicólogo. Porque a pessoa fala, sou terapeuta, e tem gente que não sabe que terapeuta não precisa de legalização. E aí acredita que Caralho, tá indo. aí se liga. Aí a Bibi, que tava lá no Japão pesquisando lá, física quântica, assistiu um vídeo de constelação familiar, foi fazer essa porra, fez um vídeo, virou autoridade em constelação. Contra, né? Mas juro, eu sei mais sobre... É que ela teve que... Eu fala sei aí. mais sobre constelação do que as pessoas que gostam da prática. Porque a pessoa não fala pra mim assim, ó, o que tu tá dizendo é mentira. O que eu tô falando é mentira, então abre a página tal do livro tal que tu vai achar o que eu tô falando. Porque eu sou dessas. A pessoa diz, tu tá mentindo, então vou te provar que eu não estou mentindo. E aí, assim, a gente vai Tu sabe falando mais de física quântica ou de constelação familiar? dos dois. Mas é porque, assim, ó, é tão absurdo isso, e as pessoas usam da ciência pra promover esse tipo de prática, da quântica. Os caras dizem que a constelação é quântica, que a Em que energia... sentido? Inventa, tipo, uma energia, daí fala quântica, coloca a palavra lá, Não quântica. entende, chama Não de entende, quântico. coloca. Fala Pro pessoal entender, cara, os coach quântico, tudo de quântica... Água quântica, já viu? Então, é porque eles Tudo. ligam a quântica a algum tipo de energia que vai fazer alguma coisa na sua vida. E quântica, na verdade, é um troço muito mais chato que isso, né? É um negócio muito mais complexo que isso, né? muito mais chato. Mas de certo, eu tenho uma amiga que ela é pesquisadora também, ela fala, a ciência é muito chata. É. Porque a pseudociência que é legal, né? Que te dá as respostas. Porque eu falei pra ela, não entendo porque as pessoas gostam tanto de pseudociência. Ela, porque a ciência é chata. Tu pergunta uma coisa, a gente diz, não sei. Acreditamos que, né? Esperamos que. Tu já viu um artigo científico que te dá uma resposta 100%? Nunca. E no final vai estar sempre escrito, mais pesquisas são necessárias. E um pseudocientista vai te falar, não, isso é verdade, porque é assim, 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 e acabou. E as pessoas têm essa necessidade muito grande de preencher lacunas. Com certeza, isso aí é meio que a história da humanidade, né? Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Existem astronautas que voltam, Como assim, volta pra que estação? vão em mais de uma missão. Tem vários. É? Tem um cara, por exemplo, o Sergei Krikalev. O Sergei, ele passou... Pô, eu acho que foi um dos caras... Depois teve depois teve o Scott, né? Também ficou bastante. Mas foi um dos caras que ficou mais tempo no espaço. E ele é um cara interessante, porque cada organismo reage de maneira diferente.
Então, você vê... Isso a gente vê na volta. É. Quando volta, galera, você vê que um sai bem, um sai meio baleado, né? Entendi. O outro sai meio... E você vê que eu, por exemplo, tive esse problema, outros têm outras coisas e tal. O Sergei, cara, eu não sei, acho que ele foi construído pro espaço, porque ele não teve efeito, tipo assim, você vê um cara forte, um cara parece jovem, ele é bem mais velho que eu, mas parece jovem. Não teve efeito nenhum, praticamente, do espaço. Interessante. É interessante, é um caso de estudo. Né? O Scott Kelly voltou, começou a usar óculos, né? Ele Mas é uma coisa... passou um ano, né? Mas ele teve vários probleminhas E também. a tua volta? Aí tu voltou. Beleza. Como é que foi É. quando tu chegou aqui? Aí você tem a adaptação inversa, né? Você tem que readaptar aqui. Então, tem algumas curiosidades, assim. Você volta, você tem que tomar muito cuidado com a sua coluna e com todas as juntas. Porque no espaço, dependendo da sua altura, né? Se você for um cara de 1,80 m, pode ser que você cresça quase uma polegada. E aí você tem que tomar cuidado com isso, para reentrada, etc. Um cara menor que nem eu vai ser tipo meio centímetro. Você chegou a talvez. medir isso? Você sente nas costas um desconforto muito grande. Dá vontade de você ficar fazendo isso aqui o tempo todo, sabe assim? Porque tem alguma coisa que tá errada ali, né? E aí quando você está durante a reentrada, que é um momento crítico pra caramba, é outro momento crítico, você separa da estação espacial, faz 2 órbitas para checar os sistemas, e aí ela entra assim, primeiro, depois que você fez isso, você começa a queima de reentrada. Você começa basicamente do outro lado do planeta para poder pousar em um círculo de 10 km lá no Cazaquistão. Aí a primeira coisa que você faz é botar a espaçonave voando de ré. Ela tem 3 módulos, né, a Soyuz, que é o módulo de carga, o módulo, a cápsula e o módulo de propulsão aqui. Aí ela vai de ré e você aciona o motor, né, a gente chama queima de reentrada, por 4 minutos e 20 segundos aproximadamente. Aí ela reduz a velocidade e começa a cair. Nesse momento ela vira 90 graus e tem 2 explosões que separam a parte de propulsão e de carga. Essas partes vão reentrar e vão queimar completamente. E a cápsula ela vira de costas, você vai para lá com o painel térmico de costas indo para lá. Ele aquece mais de 2.000 graus a 70 centímetros das suas costas. Putz. E ele vai queimando durante a reentrada. Você vê aquelas faíscas todas, plasma piscando do lado. É uma sensação muito esquisita, porque para quem é piloto, você não tem muito o que fazer. Você consegue controlar ela em rolamento só assim. Dá algum controle, mas não é grande coisa, porque ela Gente, tem uma eu simetria. brinco que o cara é passageiro da agonia, cara. Passageiro da agonia. E tem uns 4 minutos ali que Sem são comunicação, críticos, né? Você não tem comunicação, ela tá vibrando, você não consegue enxergar o painel vibra todo, você não consegue enxergar, é melhor você fechar os olhos e esperar passar. Você vê aquele do lado, é muito esquisito. G, aí começa o G, né? Se você, uma entrada normal, dá 6 Gs. A nossa deu 6 ponto pouquinho, ou seja, posso considerar perfeito. Entrada balística, vamos dizer, quando a gente fala que teve algum problema, teve uma na próxima missão, eu fiz em abril, né? E a missão de setembro, ou a outra, eles tiveram um problema na explosão, um dos parafusos segurou, eles entraram com um wobbling. E aí eles entraram, foram cair muito longe, 300 quilômetros do ponto de... Nossa, e dentro da nave, eles girando desse jeito? Pois, É uma fora doideira, né? isso, o G, né? E o G pode chegar até 11 Gs. Caramba. 11 Gs. Imagina, aí a gente tá aí, né? Não é brincadeira, não. Aí, vibração, tal, você não consegue comunicar nada. Aí, de repente, você volta a comunicação. Aí vem a questão de paraquedas. Aí a próxima coisa que tem que funcionar, com certeza, é o paraquedas. Aí o paraquedas fica do lado aqui, ele sai primeiro o paraquedas do piloto, e aí quando ele faz isso aqui, ele gira, logicamente a espaçonave fica do lado, assim, né? Aí depois que ela estabilizado, libera o paraquedas principal e aí solta daqui o ponto de fixação e vem para o topo da espaçonave. Aí tem outra bangornada, né? Que ela vai ficar bangornada. Eu falo pro pessoal quando eu tô transmitindo isso aí, eu falo, só essa balançada aí, cara, pra mim já não voa, entendeu? E aí você tem o paraquedas principal segurando. Quando chega... quando ela faz isso, ela muda a antena. A antena passa a ser no topo, né? E ela libera uma antena de 4,5 metros, que é imagina uma cinta metálica que desenrola, aquela cinta.
que é um cuidado depois do pouso, isso aí. E aí ela começa a emitir um sinal na frequência de emergência para o pessoal de resgate saberem onde você está, em que altitude. Aí vem um monte de helicópteros para acompanhar o pouso. Quando chega a 5.000 metros, ele abre uma válvula de equalização de pressão. Aí o ouvido vai sentir, aí vai condensar um pouco lá dentro, aí você sabe que a válvula funcionou, né? Se você for pousar na água, isso aí não é feito exatamente dessa forma, tem um outro procedimento para não entrar água para dentro, etc. Aí você tem a 200 metros a cadeira, ela sobe 15 graus, ela faz um puff, assim, né? Porque ela fica com um amortecimento para pancada no chão. Aí ele bate no chão. Quando ela subiu, você pode contar 1.001 e bom, bateu no chão. Bate, sobe tudo, né? Aquela coisa. No teu caso tinha a carga que eu tinha amarrado, então não posso reclamar de ninguém. Porque foi parte da minha responsabilidade amarrar a carga. Porque você transfere carga para, inclusive, o seu assento, que chega numa Soyuz lá, aí você não volta na mesma. Você deixa aquela, você pega a velha, a que estava lá mais tempo, aí você pega para voltar com a velha, então você tem que transferir cadeiras, eu transferi essas cadeiras, e era minha responsabilidade também pegar a carga e prender lá dentro. Como eu era o menor da tripulação, em termos de altura, e o Bill era o mais alto do lado de lá, o Bill McCarthy, eu tirei as coisas do lado dele e deixei do meu lado, que cabia mais coisa aqui do que deixar encostar na cabeça dele lá. E eu amarrei, você amarra no espaço em 0G, é uma situação, né? Você prende ele. Quando o pouso que dá essa pancada, soltou, ele caiu de carga em cima de mim. Caramba! Aí eu tô lá, deixa eu ver, pé funcionando, perna funcionando, mão funcionando, tá tudo, não, pescoço, tá ok. Aí o pessoal vem e bate, né? Demora um tempinho, eles batem na janela assim. Por que demora um tempo? Porque a espaçonave, quando ela faz o controle de atitude, ela tem esse controle feito com esses jatos com hidrazina. Hidrazina é super tóxica. E se a pessoa chegar lá, por exemplo, você chegar aqui molhado com hidrazina, você botar a mão lá, tchau pra você. Na China, muita gente morre assim, cai uns pedaços de foguete com hidrazina e a galera chega pra pegar. O que é exatamente a hidrazina? Hidrazina é um combustível. É um combustível. E aí o cara bota a mão, altamente acontece o quê? Ele morre, porque ela é altamente tóxica. Ela é tóxica. morre. Ela entra pela pele da pessoa e é... E o cara morre. Morre. Caralho. Por isso que quando... Viagem, mano. Quando você vê caiu um foguete e tal, não chega encosta perto. do foguete, irmão. Não mexe, não mexe, deixa lá. É isso aí. Aí que chega o pessoal todo equipado com porque era medidores, parte né? química, eles vão passar um material lá que tira esse negócio, um material químico também que vamos dizer assim, contrabalanceia esse negócio, elimina esse risco. E um cuidado que eles têm que tomar é com essa antena. Se a antena não fizer o deployment, não for lançada no espaço, ele vai pousar com aquela antena. E dependendo de onde tiver, a posição que tiver a espaçonave, se alguém chegar lá, mexe, pode ser que a antena saia e desenrola 4,5 metros de fibra de aço, de cinta de aço, e aquilo corta o que tiver na frente. Se tiver uma cabeça na frente, então aquilo você tem que olhar se aquilo está deployado. Então uma espaçonave que acabou de pousar é perigoso. Sai de perto. Então, tem que vir o pessoal especializado, eles vão olhar, vão fazer toda a análise, acompanhar, desarmar todas essas armadilhas. E geralmente também ela pousa num lugar onde não tem ninguém mesmo, né? Não, por isso que é um deserto, lá no Cazaquistão, no meio do deserto. Aí o pessoal prepara toda ela, né? E no meu caso ela caiu e ficou em pé, assim. Puf, né? Ah, que sorte, hein? Aí o pessoal vai pôr um suporte em cima para você escorregar aqui descendo, porque você fica zonzo, é complicado você se mexer muito bem, aí eles vêm... Te tiram, né? Carregam, né? Depois ele bate lá do lado, você dá um sinal para eles, né? Aí eles batem de novo para abrir a escotilha, porque se abrir de qualquer jeito, o comandante tá com a cabeça lá, vai levar uma pancada da escotilha em cima. Então ele tem que sair da frente, aí abre a escotilha. Aí literalmente entra um cara, fica de cabeça para baixo, parece um trapezista assim, né? Ajuda o comandante a sair primeiro. Aí tá tudo bem, ele ajuda, segura do lado, ajuda a tirar o comandante, aí senta lá fora, escorrega no escorregadorzinho, põe numa cadeira. Aí vem um de nós do lado, né? Aí no caso foi primeiro o Bill, que tinha menos coisa em cima. Aí fui fui tirando as coisas e aí eu saí. Aí você chega lá fora, senta assim, friozinho, tava de madrugada no deserto, sei lá, uns 5 graus, assim. Aquele cheiro, lá em cima você não sente cheiro, né?
uma sensação O boa cheiro de na você tá estação de qual que é? volta. Não tem Na cheiro? estação você não sente, você perde o olfato quase. Entendi. Então, e ela não é que nem a Mir, que tinha muito cheiro, o sistema é melhor de filtragem. E aí você sente aquilo de volta aqui, é uma sensação boa, sabe? Completamente zonzo ainda. Aí você senta na cadeirinha, bota uns negócios lá, eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei segurando a bandeira do Brasil lá. E aí tem os médicos, cada um tem um médico, né, responsável por você. Espera um pouquinho, aí até voltar um pouco as coisas, eles te levam para uma barraca. Aí você pode tirar o macacão. Eu lembro de uma coisa interessante, tava o Valério na minha frente assim, ele tirou o macacão, eu queria ir ao banheiro, não pode no banheiro. E você volta de fralda, né? Mas eu não queria fazer na fralda. Aliás, eu não tinha fralda, a minha faltou lá, eu tive que inventar uma fralda, mas esse é outro papo. Aí, eu tirei, quando eu botei o pé no chão, uma coisa interessante, eu não sei explicar isso, né? Parece meio esotérico, mas eu e o Valério, os dois brancos assim, um olhando pra cara do outro, né? Branco pra caramba. A gente botou o pé no chão, sem meia, assim, no chão, sabe, assim, naquela barraca. De repente eu olho pra ele, eu tô vendo quase a cor dele voltando, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu tava me sentindo melhor também, sabe? Essa respiração. Pode ser coincidência, mas é como se você reconectasse com a Terra, assim, sabe? Que doideira. Uma sensação muito interessante. Aí leva a gente para um helicóptero, eu lembro de um lance, tem gravado, tem no filme isso aí, o filme da EB até. Aí chega um cara assim um repórter, né, fala assim, e aí, eu nem sei que repórter aquele, tava fazendo. Aí ele assim, e aí, coronel, como é que foi? Valeu a pena? Perguntou outra coisa, mas valeu a pena depois? Aí eu falei, valeu, pelo Brasil, valeu. Por mim, foda-se. Legal, cara, que experiência sinistra. Bom, né? Não tem nenhuma outra pessoa que teve uma experiência igual a tua assim no Brasil, né? Muito maluco isso, né? Muito maluco. Foi uma coisa interessante, quando eu recebi lá o meu brevet de astronauta, vamos chamar assim, no final do curso, era o Charlie Precourt, o chefe dos astronautas. Ele entregou o PIN de astronauta, colocou em mim, falou assim, ô Marcos, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta profissional do Brasil. Bom, obrigado. Aí deu um passinho e voltou. Sabe que a gente estava conversando lá no cafezinho? Você sabia que você é o primeiro astronauta profissional em um país do hemisfério sul do planeta Terra? Eu falei, eu não. Tem o Carlos Noriega, que acho que era do Peru, né? Tem o Andy, que é da Austrália, né? Tinha um cara da Argentina também, da turma anterior. Falei, não, esse pessoal, eles nasceram nesses países, tá certo? Vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Eles voam com a bandeira dos Estados Unidos da América, só obedecem aos Estados Unidos da América. Eles não voam com a bandeira, sei lá, da Austrália e não vão obedecer à Austrália. Você não, você voa com a bandeira do seu país e você obedece ao seu país. Legal você serve ao seu demais, país. cara. Aí eu olhei pra ele, sério? Quando é que eu vou voar? Não sei, ok. E aí, Isso aí. E tu também, se não for o primeiro, é um dos primeiros oficiais de qualquer força armada que eu conheço que é gente boa, porque eu fui praça e só tinha babaca. Beleza, deixa eu olhar. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. O único pontinho, Sérgio, que eu diria agora sim, eu não sei se isso também vai parecer vitimismo de minha parte, mas o lance da religião e da Bíblia, de uns bons anos para cá, mesmo que o ciclo dos grupos passem, mas hoje ser um cristão conservador dentro da universidade é um desafio, especialmente em algumas áreas de filosofia, humanas. Ser cristão conservador dentro da universidade hoje não é brincadeira. Tem gente discriminada pelo que ele coloca no Facebook, porque ele colocou o versículo da Bíblia no Facebook, os colegas em sala caem, os professores também. Não em todos, mas em alguns lugares existe um ateísmo metodológico. Porque tem um ponto aqui que eu estou concordando em vários pontos com o Sérgio. Se bobear, tem mais pontos que a gente concorda do que discorda. Pode ser. O problema quando é que o Sérgio discorda no falou... fundamental, né? Não, mas eu vou até chegar nesse ponto se você quiser. A questão de provar Deus, já vi que eu não posso. Então, se eu tentar usar a ciência para provar o designer, realmente é pseudociência.
Porque não tem a digital de Deus na criação lá. Ó, aqui é o DNA de Deus, aqui é a assinatura dele. Não existe isso. Mas também não tem como provar a ausência dele. Era aí o que eu ia perguntar pro Sergião, que assim, tudo isso que você mostrou pra gente, é a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo, na verdade, só que agora é pra você. Tudo isso que a gente viu aí, você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim, ó, aqui tá a prova de que Deus não existe. Também não. Não, mas né? lógico que não, cara. Isso aqui não tem... E, de novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara. É entendeu? verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso, muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara. Mas ele tá... Aquele ali é o trabalho dele. Ele tá analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe. Pô, vamos analisar a imagem, entendeu? Ele não tá... Nada disso. Pode ser também que possa passar essa impressão que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus, entendeu? Jamais, cara. Jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui só pra provar que Deus só não pra existe. provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum, entendeu? Porque como que ele vai provar, né? Um negócio que cara, é que igual disse o Rodrigo, é um axioma, né? Um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Né? Exatamente. A ideia Deus, ela não, quando eu falo não cabe, não quer dizer que é pra ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo, assim. A ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que, assim, se a gente tá falando de porra, é porque Deus, assim, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto não consegue passar pelo método científico. É isso que vocês estão falando aqui ao longo do tempo. Isso. E aí provar que existe ou não existe se torna impossível. É isso aí. E não tem nenhum cientista que fala, cara, não, eu vou pegar... essa aqui, ó, pronto, a imagem do James Webb aqui, ó, tá provando que Deus... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ou uma coisa que o Rodrigo falou, o lance da ciência. A ciência, cara, que é uma coisa também que muita gente faz confusão, cara. A ciência, e quem falar isso pra vocês, cara, tá falando errado. A ciência, ela não tá atrás de verdade nenhuma. Muito pelo contrário, a ciência, ela vai atrás de perguntas. A gente quer pergunta. Por isso, voltando lá naquele negócio do experimento, quando o experimento dá errado quer dizer o quê? Vamos supor que a gente faz a imagem do James Webb e não aparecesse galáxia vermelha nenhuma. Aí tem alguma coisa estranha, cara. O que aconteceu? Porque a gente faz tudo teoricamente, era para aparecer as galaxiazinhas vermelhas ali. Não apareceu nenhuma, vamos supor. Quer dizer que o nosso... Aí, o que está acontecendo? Vamos ter que rever aquelas coisas. Então, quando um experimento ele dá um resultado não esperado, igual disse o Rodrigo, que a gente espera alguma coisa. Mas às vezes você faz o experimento e ele dá um resultado que você não esperava. Quando isso acontece, é excelente, cara. É excelente. Porque aquilo ali vai abrir um leque de outras possibilidades, de outras alternativas, entendeu? É até a pergunta que eu faço para os astrobiólogos, que é a seguinte: se encontrasse vida no universo, você preferia que ela fosse parecida com a nossa ou diferente? A maior parte fala diferente. Porque imagina se encontrar uma vida diferente da nossa, cara. Como que isso ia explodir a nossa cabeça, cara? Você ia falar, caramba, cara, olha aqui quantas outras alternativas podem existir. Verdade. Entendeu? Então, a ciência, galera, ela presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas. E ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não tem 100%, cara. Não tem. Tanto que a gente fala aqui, a palavra modelo e tal que a gente fala, é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali. Mas vai responder tudo? Não vai, cara. Não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Hoje, só para dar um exemplo aqui... Aliás, Jean, eu te mandei o link lá no Insta, cara. Depois coloca. Hoje tem um problema muito sério dentro da cosmologia. Olha só. A gente mede a distância usando galáxias e tal. Calcula lá a constante de Hubble e mede o quanto... Porque o universo está se expandindo a uma taxa. A uma aceleração que a gente chama. A gente faz uma medida de um jeito, dá um valor. A gente faz uma medida de um outro jeito, certinha, bonitinha, dá outro valor diferente, cara. E aí?
O que está acontecendo? Chama crise cosmológica. Que merda. A gente não sabe o que está acontecendo. E isso é legal pra caramba, porque tá dando a chance do quê? Da gente ir lá investigar e tudo mais. Isso aqui foi a última coisa que o James Webb fez. Então, olha ali, ó. Tá vendo aquele Z? Tem uma letrinha Z. O astrônomo, cara, ele não mede distância em milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, entendeu? Ele mede a distância em Z. O que quer dizer o Z? Z é desvio para o vermelho. Então, quanto maior aquele Z ali, não quer dizer também que está mais distante. O astrônomo fala assim, é que está mais próximo do início. Tem a diferença. A gente fala mais distante, tá tudo bem para nós aqui normais, os astrônomos eles falam desse jeito. Então você tá vendo o que ele tá medindo ali? Não é aquela coisa branca, é aquele pontinho amarelinho ali, ó. Bem no meio. Bem no meio. Aquilo ali, Z igual a 12.5. E a outra ali, ó, tá vendo? É aquela manchinha laranja ali, Z 10.5. Esse 12.5 coloca aquele pontinho a 13.5, 13.4 e alguma coisa ali, bilhões de anos-luz. Então é isso que a gente mede. Isso aqui foi a última, porque por espectroscopia, tá vendo? Ó, espectroscopia confirma as galáxias mais distantes do universo. Então, só para completar, uma coisa é a imagem. Depois que aquela imagem vai passar pela espectroscopia, muita coisa daquela vai cair fora, mas vai sobrar algumas. Sobraram 4 que hoje são consideradas mais distantes. Entendi. Mas então a ciência, galera, é isso. É ir atrás de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, melhor, entendeu? A gente não quer... o cientista é um mentiroso. Ele falou, cara, quem disse que o cientista vai falar para você que é verdade? É a previsão do tempo, cara. O melhor exemplo é a previsão do tempo. Se alguém falar amanhã vai chover, não vai, o cara vai falar assim, amanhã tem 40% de chance de chover. Se chover, ele mentiu? Não. Não. E se não chover? Também não. Isso é a ciência, isso, cara. Entendeu? Mas eu imagino, me confirma se eu estou certo, que para você abandonar por completo um modelo, tem que ser uma descoberta muito radical. Exatamente. Porque tem descobertas assim, que elas não dão o resultado esperado do modelo que eu sigo. Mas eu não vou invalidar o modelo. Ela pode me abrir espaço para estudar mais, para tentar entender. E talvez expandir o teu modelo. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. Muito do que o Sérgio descreveu do ponto de vista científico é a vida de um crente. Vou falar dentro do cristianismo. Eu sei que tem o budismo, o sintoísmo, vou falar dentro da minha experiência cristã. Deus, como criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem, eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Deus Chama criador. de Deus porque eu acho que Fica tu mais vai fácil. falar mais de uma maneira mais pessoal. É, vai. exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz 2 perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Vai. A primeira pergunta é por que existe algo ao invés de nada? Porque a música ao invés de ruído. Porque as coisas não apenas existem, mas elas têm uma lógica. Se elas não tivessem uma lógica, você não podia fazer a espectrometria aí, não podia fazer nada disso. Para você ter uma lógica, isso pressupõe inteligência, design. Agora tem uma terceira pergunta que me fere o modelo. Por que a música desafina? Por que criancinhas morrem? Por que criança e leucemia está na mesma... Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento no meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista não joga fora o modelo pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender melhor o modelo ou abandoná-lo, é assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. Por isso que eu não aceito, Sérgio, essa visão, não é sua, mas essa visão do mundo crente de fé. Fé parece quase que um... Você lembra o poder do pensamento positivo? Lei da atração. Lei da atração. Deus existe, ponto, não precisa de prova, não precisa de Sérgio, não precisa de... Deus existe, falou comigo. Não, por favor, não é por aí. Você está entendendo? Não é por aí. Eu já mostrei a minha ideia de fé, Bíblia, aquela comparação e tudo mais, e tem parte de base bíblica por isso. Se eu pegar a palavra pistis, em grego, que usa para fé, vai no dicionário. Crença que advém da... Certeza que advém da possibilidade de crença. Esse que é o sentido da palavra pistis, usado. Então, a Bíblia me incentiva a fazer muitas perguntas. Jesus de Nazaré,
Não tem ninguém com mais fé do que ele. Ele terminou na cruz do Calvário fazendo uma pergunta. Elahri, Elahri, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, se você trouxer um rabino aqui, ele vai falar que Abraão é o pai da fé. A Bíblia, Abraão é o pai da fé. Assim como Einstein é o pai da teoria da relatividade, Abraão é o pai da fé. E a primeira vez que Abraão abre a boca para falar na Bíblia é para colocar uma pergunta. Como será isso? Não faz sentido. Maria, como? Jesus, como? A Bíblia incentiva a fazer perguntas a todo tempo, a ponto que, cito de novo Teilhard de Chardin, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Essa é a minha questão. Você está entendendo? A Bíblia me incentiva. Deus fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Estou citando o profeta Isaías. Essa palavra arrazoemos em hebraico significa, vamos botar a razão para funcionar, sua cabeça comigo. Vinde, arrazoemos do Senhor. Provai e vede, fazei prova de mim. Essa palavra prova é ta'am em hebraico, é fazer prova quase empírica. Quase empírica. Então existe uma questão aí de ele vir e preencher a sua vida e lhe dar uma... Eu admito, pode chamar este viés, eu chamo de cosmovisão, que dentro do meu modelo tem coisas realmente que eu não entendo, mas ainda assim faz sentido. E é lógico, claro e evidente que para eu falar que Maria deu à luz a Jesus estando grávida... Estando virgem. Estou de virgem, perdão. Essa fala isolada não diz nada, mas essa fala está embasada em outros graus de autoridade anterior que eu tenho. Então, por exemplo, para eu ouvir o que o Sérgio falou aqui sobre astronomia e fazer perguntas honestas e falar, poxa, que legal isso aí, essa minha posição diante dele está embasada em outras certezas sobre o Sérgio que eu tive aqui. Se você pegar aquele cara que você até trouxe aqui, aquele mendigo que pegou a mulher lá e ficou famoso, e colocar para ele falar de ciência e astronomia, não pejorando o rapaz. Mas é que o Sérgio não é a área dele. Cientista. Né? Exatamente, mas para eu concordar, eu conheço coisas do Sérgio anteriores. Então, o texto bíblico, quando alguém fala assim, você acredita nessa bobagem da Bíblia aqui? Não, peraí. A ciência está sendo muito simplório. Tem coisas anteriores que construíram a autoridade para eu acreditar naquilo. Porque se eu abster dessas coisas anteriores, é realmente uma besteira. Como também soa besteira, você soa, não estou falando que é. Soa besteira falar que a cor vermelha significa que ela está mais... Soa besteira. Mas por que eu sei que não é besteira? Porque tem uma série de construções acadêmicas que ele falou daquele jeito. Não foi um negócio que eu gosto mais do vermelho, então vou colocar o vermelho. Não. Então a Bíblia é a mesma coisa. O que acontece com a igreja e os ensinamentos bíblicos quando encontrarem vida fora do planeta Terra? Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Para mim... Porque a gente fala assim, né? Que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, não, isso sim, pode criar uma confusão gigantesca. Vai dar uma confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for. Entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Eu acho que A Bíblia não comprova e nem desprova. Nem desprova, exatamente. Ela não fala sobre isso. Jesus, o máximo que eu poderia dizer é que Jesus falou o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai é o céu... Então você pode interpretar, Você pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, fala dos principados, potestades, mas não fala, então não diz nada. Então na chutologia, não estou sendo nem bíblico, nem de ciência, na chutologia, poxa, Deus cresce tanto de coisa que a gente viu aí para deixar vazio. Meio bronca mesmo, né? Mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? Mas com certeza. Não, todas as religiões não todas. Isso na ciência, todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Seria incrível. Seria incrível. Menos para o... Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. Eles não podem achar nós. Só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontram nós, a gente sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa, estamos ferrados. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos.
Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.